Então, gente, eu tenho aqui, ó, uma bolinha de 20 gramas. E esse, gente, eu vou usar pra fazer o corpinho do Olaf. Então, a gente vai começar com a parte do corpo. Eu vou pegar a massinha, a bolinha de 20. Vou sovar ela com a ponta dos dedos. Quanto mais você mexe na massa, mais ela vai ficar ressecada. O ideal é que não tenha ventilador ligado, nada que possa deixar a massa criar ressecada por fora. Então, vou mexer só um pouquinho para deixar ela bem macia. Então, ó, ela vai ficar assim. Eu vou rodar ela na mesa, pressionando bastante, ó. Pressionando, ela vai formar tipo um peão, tá vendo? Vou virar do outro lado e fazer a mesma coisa. Se você girar muito ela vai dobrar e vai formar rachadura. Então eu faço dessa maneira, ó, ela fica assim. Eu vou enfiar a bolinha dentro da massa e vou puxando pra cima aqui, ó, de forma que não fique ar entre a bola e a massa. Ó, vou virar de novo. Ó, eu pressiono, mas não fico girando ela assim de todos os lados. Eu vou girando devagarzinho, ó, porque senão ela dobra e fica toda dobradinha, fica toda rachada. Então, fiz a bola. Agora que eu consegui fazer a bolinha, ó, bem lisinha, agora eu posso virar bem levemente na mão para formar uma bolinha bem perfeitinha, ó. Vou colocar na mesa. Vou dar uma pressionada para formar a base de baixo e vou acertando ela assim. Acertei a bolinha, agora eu vou passar uma cola aqui em cima. Ó, passei a cola. Vou colocar um palito de dente bem no meio dela, pra gente dar sustentabilidade pra cabecinha. Então, coloco aqui. Pode apertar aqui embaixo, olha, vai ficar assim mesmo, amassadinho. Aí, colocamos o palito. Agora eu vou pegar a massa aqui, 4 gramas, e vou amassar ela. Vou fazer o mesmo processo, vou fazer a bolinha na mão, pressionando. Vou pegar essa bolinha, ó, ela tá bem perfeitinha, e vou colocar ela aqui, assim, dessa forma, e vou achatar ela aqui em cima, assim, até ela ficar bem chata aqui em cima, ó, assim, tá vendo? Agora eu vou fazer a cabeça do Olaf. A cabeça dele eu vou usar 15 gramas de massa. Então, ó, fazer o mesmo processo, mexer a massa. Aí. Agora eu vou pegar, vou girar ela aqui. Mesma coisa, ó. Formou tipo um peãozinho. Então ela ficou bem lisinha, ó. Não fica marca. Agora, com isso aqui, eu vou fazer quase com um rolinho, ó. Então, a parte de cima ficou assim, mais gordinha, e a parte de baixo mais fininha. O que eu vou fazer? A cabeça do Olaf, ele tem essa parte daqui de cima, ó, bem estreita, e tem uma bochecha bem gordinha. O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, que é mais fácil, ó. Eu vou, com um dedo aqui, eu vou achatar, ó. Achatei, tá vendo? Achatei a beirada. E das laterais eu vou achatar, ó, não com a ponta do dedo, no meio do dedo aqui eu vou achatar ele. E vou arrumar a marcação aqui no meio, ó, entrando o dedo, ó. Um dedão. E ele ficou assim, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma esteca redonda e vou marcar a parte da bochecha. Posso pegar uma lisa assim. O que eu vou fazer? Aqui, ó,
que vai fazer a divisão, vamos supor, ó, de uma ponta pra outra, eu vou empurrar aqui pro meio. Então, eu vou fazer isso. E desse lado, daqui do meio, da lateral, vou fazer pro meio da frente, tá vendo? Então, ficou assim, ó. E aqui, ó, vou arrumando devagarzinho pra não ficar marcado. E ele ficou assim. Aqui na frente, ó, o que eu vou fazer? Eu vou segurar com o dedão aqui pra dar embaixo, bem pra baixo, ó, quase um dedo pra baixo da divisão que a gente fez. E eu vou empurrar com o dedo pra baixo aqui, ó, pra formar o nariz dele, a parte de cima da boca, ó. Então, ó, ele vai ficar assim de lado, tô com o dedão aqui e vou empurrando pra cima do meu dedo a massa, tá vendo? Então, ele já formou aqui, ó, a parte de cima da boca. Agora a parte de baixo, eu vou dar uma leve pressionada aqui, ó, pra separar. E com a esteca de gravata, eu vou cortar a boquinha. Ó, então eu peguei a esteca e eu vou marcar a boca agora, ó. Tô com o dedo aqui, vou abaixar mais pra frente ainda, ó, ele vai ficar pra baixo, tá vendo? Então, com a esteca, eu vou pegar de uma ponta pra outra, eu posso marcar a ponta aqui já, ó, da onde vai ficar sorriso, então vai ficar uma ponta aqui e a outra ponta aqui, tá vendo? E agora eu consigo mais facilmente, ó, passar toda a esteca. Então, qual que é o movimento que eu vou fazer? Ó, desde o começo da esteca aqui, ó, eu vou pro outro lado, virando ela pra lá. Não posso arrastar, senão ela vai puxar massa e vai ficar feio. Então, é assim, ó, só passando ela pro outro lado. Fiz a boquinha dele, agora eu vou acertar. A boca dele é meio quadradinha, então aqui, ó, ela vai ficar uma boca achatada, assim, e as laterais vão subir. Então, vai fazer esse desenho assim, tá? Posso abrir mais, ó, com a parte mais grossa, empurrando um pouco a massa de baixo pra trás. E aqui a parte de baixo, eu vou subir ela um pouco, girando a esteca redonda pra formar o lábio inferior. Assim, tá vendo? Então, ó, ficou um lábio maior e um lábio menorzinho. E vou tirar um pouco a marcação com o dedo devagarzinho, ó. Aqui. A parte de cima da cabeça, ela tá bem pontuda. Eu vou puxar um pouquinho só pra frente, ó. Assim. E agora, eu vou marcar os olhos. Então, acertei ele, ó. Assim. Agora eu vou marcar os olhinhos. Os olhinhos, ó, ele tem um desenho assim. Vou pegar a ponta do meu dedo e vou levemente empurrar a massa pro meio, ó. O que aconteceu? Ele formou um volume aqui no meio aqui que vai separar os olhos, ó. Então eu vou pegar agora, ó, achatar um pouquinho aqui, trazendo pra frente, ó, ficou assim. Vou pegar a minha esteca de bolinha. Pode ser uma menor, ó. Tem essa daqui que ela vai dar certinho, ó. Pego essa esteca de bolinha e vou furar ela. Ó. Furo aqui, bem rente aqui no meio, ó. De um lado e bem rente no meio aqui, porque os olhos são bem juntos. Assim. Vou abaixar um pouquinho mais aqui. E ficou assim. A parte do lado aqui também eu posso fazer com um boleadorzinho, ó, menorzinho. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou empurrar a massa pra cima assim, pra bochecha subir, tá vendo? Bem devagarzinho, ó. Vou puxar pra cima e vou tirar a marca aqui daqui de baixo. A parte da bochechinha, eu posso pegar um marcador de boquinha, ó, desses assim tortinhos, e vou fazer aqui, ó, 1, 2, tá vendo?
Fiz o desenho da boca, acertei aqui. E ele já ficou assim, ó. Vou entortar ele com a cabeça um pouquinho pra lá. Ó, empurrei aqui e segurei embaixo. Então ele vai ficar assim. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a parte do olho, a parte preta do olho dele, que vai dentro do olhinho. Vamos fazer o olhinho agora. Ó, o nariz tem que cair bem pra frente, porque ele tem uma carinha meio assim de jequinha, sabe? Tem uma cara meio engraçadinha. Então, ó, coloquei bem pra frente. O sorrisinho sobe pra cima aqui, ó. Então fica um desenho assim, né, no rosto dele em cima. Que eu vou melhorar agora, ó. Vou pegar a esteca assim dobrada, ó. E vou marcar aqui, ó. Não assim, assim, tá? Só pra separar mais o olho da boca aqui, da parte da boca. Ficou desse jeito. Ah, o desenho continua o mesmo, ó. As bochechinhas tem que ficar mais alta. E agora eu vou colocar o olhinho dele mesmo, é bem rente aqui, ó. Na parte de cima. Eu vou pegar uma massinha preta, ó. Uma bolinha. Pra fazer os cílios dele. Os cílios são duas bolinhas cortadas ao meio. Então, vou fazer uma bolinha maior. Uma bolinha meio ovalada, ó. Então, vou fazer uma bolinha assim, ó. Tá vendo, ó? Deixei ela parecendo um croquetinho. E achatei. Vou pegar essa massinha. Ó. Assim. Vou cortar ela ao meio. Vou acertar as pontinhas para baixo aqui, para não ficar aparecendo. E eu vou colocar elas aqui, ó. Vou colocar um pouquinho acima na lateral, ó. Assim, tá vendo? Então, ela vai até o meio aqui. Então, ficou desse jeito. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. Colocar ele um pouquinho acima, saindo um pouquinho pra fora mesmo do buraco aqui. Vai só um pouquinho, ó. Vou virar ela. Ó. E vou marcar de novo, puxando pra cima assim, ó, pra ficar aparecendo mesmo pra fora. E eu vou pegar uma bolinha branca e vou colocar aqui dentro. Eu vou pegar uma bolinha suficiente pra ficar, cobrir o buraco e ir um pouquinho pra fora também. Então, ó, tenho aqui massinha branca, vou pegar duas bolinhas, ó, cerca de 4 milímetros e vou colocar aqui dentro do buraquinho, tá vendo? Vou pegar a cola, vou passar aqui dentro e vou colocar essa bolinha e dar uma achatada. Fazer um pouquinho maior. Ficou com 5 milímetros agora. Ó. E ficou assim, tá vendo? Vou pegar outra bolinha do mesmo tamanho. E vou pôr no outro olho. Dou uma leve achatadinha. Não pode ficar muito pequena essa bolinha. É só o suficiente pra cobrir o buraquinho e não cobrir os cílios. Ó, ele fica um pouquinho pra fora assim mesmo. E agora eu vou fazer as outras duas bolinhas menores. Vou pegar a cola e vou fazer ele meio vesguinho assim, ó. Com carinha de feliz. Vou pegar a massa preta. Vou fazer duas bolinhas menores. Você pode abrir a massa e cortar com um cortadorzinho. Pode ser a ponta de uma caneta, alguma coisa redonda. Eu vou fazer a bolinha mesmo. Caso você tenha dificuldade, é só abrir a massa bem fina e
cortar do tamanho do cortador. Então fiz duas bolinhas aqui, fiz duas bolinhas, chatei. E agora eu vou pegar essas bolinhas e vou colocar no meio do olho aqui. Ele tem um olho maiorzinho, a bolinha preta é grandinha, tá? Então você coloca a bolinha preta maiorzinha aqui, porque ele tem uma carinha característica dele mesmo. Agora eu vou fazer o narizinho dele. O narizinho é um quadradinho, um retângulo quadrado. Um retângulo. Então, ó, vou pegar uma bolinha, vou dar uma achatadinha, não pode ficar muito fininha. O dentinho dele é um pouquinho mais grossinho, ó, ficou assim, ó, tá vendo? E vou cortar o formato do dentinho dele. Então, se você achar mais fácil, você imprime a fotinha dele no tamanho que você quer e você tenta copiar o tamanho, sabe? Pondo em cima do desenho, até mais fácil. Eu tenho um modelinho já ali pronto, tô seguindo ele, ó. Fiz o dentinho, vou acertar as beiradinhas, ó, arredondando as bordas. E vou colar aqui na frente da boca. Vou dar uma pressionadinha aqui pra não dar uma emenda legal, pra não ficar saltado pra fora, ó. Vou colar embaixo do lábio. Vou pegar e vou colocar ele assim, ó. Encaixei, empurrei um pouquinho pra cima e encaixou, tá vendo? Ó, vou acertando aqui, você pega o desenho, vai comparando pra ver se tá igual, ó, o dentinho dele já. Então agora eu vou fazer a parte do narizinho dele, que é uma cenourinha. Então, acertei as laterais aqui de novo, o desenho da boca dele. Então já tá assim, vou fazer a cenourinha agora. Então, ó, tem uma bolinha aqui, uma bolinha de mais ou menos 5 milímetros, ó. Uma bolinha laranja com mais ou menos 6 milímetros. Vou pegar essa bolinha e vou fazer um cone, assim. Vou afinar um pouquinho a bordinha, ó, pontinho dela. E vou fazer toda a marcação da cenoura com uma esteca mesmo, ó, uma faca, assim, ó. Você vai intercalando até formar o desenho da cenoura, tá vendo? Bem simples de fazer. Eu vou dar uma beliscadinha na beirada e ficou desse jeito. Vou dar uma achatada aqui só pra encaixar no rosto dele, ó. E vou colocar cola aqui na frente, bem rente, vai ficar bem entre os olhos. Os olhos são mais juntos, ó, então eu vou pegar ele aqui, dar uma achatadinha assim. Vou colocar a cenoura então aqui no meio, assim, e com a esteca eu vou dar uma leve pressionadinha aqui, ó, pra encaixar bem. E vou pôr ele pra baixo. E você vai ajeitando ele até ficar parecido com o desenho. Então, aqui é um pouquinho mais fino. E aqui é um pouquinho mais comprido também, ó. E essa parte aqui era pra estar um pouquinho mais perto dos olhos. Então, eu vou tentar levar ela um pouquinho mais pra cá. Pra subir esse desenho aqui, ó. Pra ele ficar mais sorridente ainda, tá vendo? Então, empurrei pra cima, pra ele ficar bem sorridente. Vou acertar o dentinho dele aqui também. Ficar bem no meio.
E já tá ficando com cara de Olaf já. Vou acertar um pouquinho aqui. Com esse daqui. Pra ficar mais fundinho, ó. Então o segredo é você ir arrumando mesmo, não tem um... Ó. Ficou desse jeito. O que vai dar a carinha dele vai ser o cabelinho agora e as sobrancelhas. E a gente vai fazer. Gente, uma dica bem interessante é você pegar um palitinho, ó. Como a massa branca ela junta bastante sujeira. Se você tiver com a mão com pó, a superfície estiver com pó, você pega um palitinho com algodão umedecido com água e limpa a peça assim, esfregando devagarzinho. Então a peça vai ficar bem lisinha, vai ficar bem bonita, com acabamento bem legal, impecável. Limpei os dentes, vamos escovar o dente dele. Então, ó, já tá ficando. Agora vamos fazer sobrancelhas. Vamos fazer um pouquinho de sujeira e vou pintar a massa com um marrom de garança. Então coloquei aqui a massa. Gente, uma dica que dá pra fazer também é passar polifilme na mão, deixa secar e depois mexer com tinta óleo escura. Porque ela suja muito a mão, essa parte ruim. Fica parecendo uma mecânica depois. Faz parte. Ó, então tô misturando a tinta, a massa. Ela vai escurecer bastante depois que secar, viu? Então não precisa deixar ela muito escura no tom que você quer, porque senão ela vai ficar parecendo preto. Então deixa assim, ó, mais marronzinha, ela vai escurecer uns 2 tons e vai ficar daquele tom lá. Um marrom escuro. Prontinho, vou lavar minha mão e vamos fazer o restante do cabelinho, a sobrancelha e prontinho. Já tingi a massa, deixei aqui, eu vou colar a cabeça dele ali no corpinho, ó. Vou passar a cola aqui em volta. E eu vou medir, primeiro você vai medir a altura do pescoço, ele é bem pescoçudinho. Eu vou deixar assim, ó, bem pontudo, porque é onde encaixa, é bem mais fino que a parte de cima mesmo. E então eu vou afinar bem aqui, ó. E vou cortar um pouquinho só da beiradinha, só pra ficar retinho e é onde tá mais úmido aqui, tá vendo, ó? Porque ele já secou um pouco. E eu vou colocar essa cabeça aqui com cuidado, ó. Eu vou pegar por baixo aqui, um pouquinho assim. E vou baixar, tá vendo? Ó, então já ficou. Então eu vou acertar aqui, pra ele ficar com a carinha de ladinho, ó. Assim. Acertar aqui também. Ficou desse jeito. Agora a gente vai fazer a sobrancelhinha dele, que vai dar expressão no bonequinho. Então, ó, vou subir um pouquinho o nariz pra cima assim, que é mais pra cima, com tudo. Vou pegar, ó, uma bolinha bem pequenininha e vou fazer uma minhoquinha, ó. Vou cortar essa minhoquinha, esse rolinho, né? Bem fininho nas pontinhas, tá vendo? Ó, no meio ficou mais grossa e na pontinha ficou bem mais fina. Eu vou cortar no meio. Vou acertar a pontinha de novo, girando. Então essa massa tá bem molinha, então tá bem facinho de fazer, tá? Se a massa estiver muito ressecada, ela vai ficar feinha. Então é legal ela tá bem molinha mesmo. Ó. Então fiz os dois, ó, deixei do mesmo tamanho. Vou pegar a cola. Vou pegar com o pontinho do palitinho, vou fazer o desenho que eu quero aqui com a cola, tá vendo? Ele tem uma carinha meio de dó, sorrindo, bem de bonzinho mesmo, então eu vou colocar aqui, ó, a parte aqui de cima, descendo pra baixo do outro lado do olho, aqui. Então eu vou pegar com cuidado, ó, aqui,
Vou pegar, vou pôr aqui em cima. Vou descer pra baixo, tá vendo? E no meio, pra não ficar reto assim, o que eu vou fazer? Vou pegar uma estequinha bolhadinha na ponta, ó. E devagarzinho, ó, eu vou empurrar esse meinho pra cima, ó. Descendo a ponta de novo pra baixo. Então ele fica com uma cara de feliz, que esse arco, ele dá uma expressão de feliz, não só de dó, que tava daquele jeito, e suba um pouquinho a ponta, pra ficar assim, tá vendo? E acerto devagarzinho aqui, pra não ficar achatado, não ficar feio. Então, assim, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou passar cola. Ele tem a sobrancelha uma bem junta da outra, então eu vou aproximar mais aqui. Desde o começo do olho até o finalzinho aqui, ó, quase encostando no olho aqui embaixo e aqui mais alto. Então, pego, coloco aqui mais pra cima, mais junto aqui, os dois. Um pouco. Vou descer essa sobrancelha pra cá assim, tá vendo? E vou puxar o meinho pra cima. E juntei um pouquinho mais aqui. Ficou assim. Já tá com uma cara bonitinha já, de Olaf. E agora eu vou fazer os bracinhos deles. O bracinho eu vou usar um araminho. E vou cobrir ele com a massa marrom, ó. A massa marrom tá bem molinha, então é facinho de cobrir. E vamos lá. Então eu tenho aqui um araminho, ó. Eu fiz ele com 3 centímetros aqui, mais um centímetro pra encaixar aqui. Então eu vou encapar ele. Ó, vou fazer um rolinho bem fininho, ó, de massa, e vou cobrir esse araminho. Então, peguei ele. Como os galinhos, eles são todos tortinhos, eles não são retinhos, tá? Então, não tem problema ficar todo uma parte mais fina, uma parte mais grossinha. Só tenta acertar pra ficar quase do mesmo tamanho só, desde a beiradinha até a ponta. Então a parte da mãozinha é um pouquinho mais grossa, que é onde vai sair os galinhos dos dedos, assim. E aqui embaixo também, ó, é um pouquinho mais grosso. Eu vou colocar um pouquinho. E agora eu vou colocar os 3 galinhos na ponta. Fiz, ó, uma bolinha, um rolinho pequenininho, cortei e vou encaixar aqui. É só achatar, amassar junto. Se a massa estiver bem molinha, ela vai colar sozinha. Não precisa nem passar cola. Caso a massa estiver mais durinha, você passa a cola um pouquinho e emenda com uma estequinha com água, tá? Ó, então, coloquei aqui. Terceiro galinho. Agora, o terceiro galinho agora. E o menorzinho aqui em cima aqui. Então eu vou passar a cola aqui do lado e vou encaixar o bracinho dele. Esse vai ficar pra cima assim, como se estivesse dando um tchauzinho. Acerto separadinho aqui os galinhos e ficou assim, ó. Posso pegar uma esteca e fazer o desenho dos galhos aqui, ó, igual a foto. Então ele tá com o bracinho um pouquinho mais torto, então eu posso entortar um pouquinho o arame depois que secar um pouco. E eu vou acertar esse araminho depois mesmo, ó. Então ele ficou dando tchau. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que pra baixo. A mesmo tamanho de arame. E a gente vai colocar o cabelinho. Então, já coloquei o outro bracinho, agora eu vou colocar o topetinho dele. Eu fiz a mesma coisa, só que com um araminho menorzinho, fiz 3 tamanhos, ó. Assim, deu quase 2 centímetros. Então eu vou colocar aqui, ó, num buraco só, no meio da cabeça, eu vou tirar os 3, ó. Então eu coloquei um,
Vou colocar o do meio, que é um pouquinho maior, do lado de lá. Então, deixei mais fininho, coloquei. E o outro também, a outra pontinha, eu vou colocar também do lado de cá. Sim. E já ficou com o cabelinho já. Eu vou só acertar o desenho dele, vou entortar mais. E ele ficou assim. Agora falta só o pezinho dele. E eu vou fazer 2 bolinhas pequenininhas e vou colar embaixo. E também as pedrinhas, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a massa preta, a gente vai fazer 3 bolinhas. Uma menorzinha, com cerca de 4 milímetros. Ó, você vai achatar ela de qualquer jeito mesmo, ó, porque é uma pedrinha, ela não é uma bolinha, um botão. Ela é uma pedrinha colada para fazer um botão. Então, eu vou fazer mais uma agora, um pouquinho maior, essa eu vou fazer com 5. Medir, ó, 5 milímetros. Vou fazer a mesma coisa, vou achatar ela e vou apertar ela na mesa de alguns lados, ó, para ficar assim, ó, tortinha. E vou fazer a mesma coisa. A de baixo eu vou fazer o mesmo tamanho da maiorzinha, 5 milímetros também, e vou deixar ela assim, mais redondinha. E eu vou colar essas 3 bolinhas aqui na frente, eu vou colar a menor aqui em cima, a maiorzinha no meio e a outra aqui embaixo. Então, eu vou pegar esse daqui, vou colar, essa do meio também, eu vou colar aqui, e a menorzinha aqui embaixo. Então, tem os 3 aqui, e agora só falta fazer os pezinhos deles, são 2 bolinhas brancas, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 3 gramas de massa. Eu vou separar essa massa, eu vou fazer uma bolinha, vou fazer um rolinho e vou separar essa massa ao meio, ó. Tá vendo? Vai ficar 2 bolinhas de tamanhos iguais. Vou sovar ela pra ficar macia. Vou rodar na mão, formei uma bolinha. A mesma coisa no outro. Vou colocar cola aqui embaixo, ó, bem no meio. E vou colocar os 2 pezinhos aqui. Vou colocar de novo na mesa e vou pressionar. Porque na hora que eu pressionar, ela vai acertar de um jeito que fique de pé, ó, vai equilibrar o bonequinho. Então ela achatou um pouco, ó, embaixo, não tem problema. Mas você tem que acertar de um modo que o bonequinho não caia depois. Você pode colocar ele numa base. Então, gente, ficou assim o nosso loft. Espero que vocês tenham gostado.